Olá, no Nesp Notícias desta terça-feira, você vai ver que a Justiça bloqueou verbas do governo do estado para garantir internações de pacientes. Decisão saiu ontem. Movimento no pronto-socorro é tranquilo. Integrantes de movimentos sociais participam da sessão da Câmara. Mostra de teatro leva arte para o meio da rua. A gente começa a edição de hoje falando sobre saúde. No fim da tarde de ontem, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 200 mil do governo do estado de São Paulo. Isso foi causado por causa do descumprimento da decisão judicial que determina a internação imediata de pacientes em Bauru. No dia 29 de agosto, a juíza Regina Caro determinou que Estado, município e FAMESP devem internar todos os pacientes das unidades municipais que precisam de leitos. Essa liminar foi a primeira decisão decorrente da ação ajuizada pelo Ministério Público Estadual por causa do caos no pronto-socorro central e nas UPAs. Como já mostramos aqui no Nesp Notícias, pacientes ficavam em macas nos corredores por causa da falta de leitos de internação, uma espera que causou dezenas de mortes. Na semana passada, o promotor Fernando Macelli Helene comunicou à Justiça o descumprimento desta determinação. Desde o momento em que foi proferida a decisão, ou seja, desde o dia 1 de setembro de 2013, as listas nos apresentam que ainda há represamento nessas unidades de atendimento, razão pela qual verifica-se o descumprimento da liminar. Nós tínhamos efetivamente que dar um prazo para que os entes acionados pudessem tentar, se desejassem, materializar a criação desses leitos, mas, infelizmente, os mesmos estão apresentando recursos dessas decisões. Esses recursos devem ser usados para alugar leitos em hospitais privados, na cidade ou na região. O promotor pediu o bloqueio de R$ 2 milhões nas contas da Prefeitura, do Estado ou da FAMESP. Mas no texto, a juíza achou o valor pedido pela promotoria exagerado, já que no dia da decisão, somente 5 pessoas aguardavam leitos. Ela também restringiu o bloqueio ao governo, por considerar o Estado como responsável pela regulação das vagas hospitalares do SUS. Nossa equipe visitou o pronto-socorro na manhã desta terça-feira e a situação de fato melhorou. A situação hoje está muito tranquila. Nós temos hoje 6 pacientes aguardando leito. Os hospitais têm tido uma regularidade com a gente. Isso nos proporciona essa tranquilidade, essa calmaria. E, além disso, nós instituímos a visitação do médico. E, quando o paciente melhora e demora para sair a vaga dele, tem condição de alta, ele libera. Realmente, como podemos observar, hoje os corredores do PS Central estão vazios. Mas, segundo denúncias do Conselho Gestor da unidade, a situação está assim porque médicos estariam liberando pacientes sem condições de alta. A denúncia foi feita na sessão da Câmara de ontem. Quando teve as altas normais, quando estiveram as altas normais, o que aconteceu? As altas normal, nós ficamos assim pensando, o que vai acontecer? Começamos a levantar. Dentro daquelas altas houve um óbito. Uma pessoa esperando para ser feita uma cirurgia de pedra na vesícula e que de repente veio a óbito na casa dele. Saiu ao meio-dia, 4 horas da tarde veio a óbito. Na sua opinião, as altas são indiscriminadas? Podem estar sendo dadas para esvaziar o pronto-socorro? Tudo indica que sim, mas tem que montar uma sindicância. Para isso, que nós do Conselho, que nós não somos políticos, nós queremos que essas sindicâncias se levantam, se apura e vai tomar as devidas providências. Quem errou vai sofrer as consequências.
O Conselho critica ainda o não cumprimento da escala dos plantões pelos médicos. A Secretaria e os vereadores da Comissão de Saúde apuram a situação. No caso do ponto dos médicos, a direção da unidade informa que faz monitoramento com câmeras, o que dificultaria que funcionários se ausentassem antes do horário. Sobre as acusações das altas, Sabag diz que não são verdadeiras. Acho muito leviano uma afirmação desse tipo, né? Ninguém é liberado para morrer em casa. As pessoas podem até acabar sucumbindo dentro da sua casa, se ela está doente, alguma coisa assim. Mas não que a gente libere uma pessoa porque não tem condição de tratar. Todos os pacientes que necessitam de internação são solicitados de internação e aguardam. As pessoas que melhoram, o nosso médico visitador libera para continuar o tratamento ambulatorial em casa, mas isso é uma avaliação própria dele e ele tem essa capacidade. Nossa produção entrou em contato com a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, que ainda não confirma a citação do Estado nesta última decisão da juíza Regina Caro. E na sessão da Câmara de ontem, o tema em destaque foi o transporte. Os vereadores aprovaram um projeto que beneficia os estudantes. A sessão foi marcada pela pressão popular. Artistas da cidade protestaram na Casa de Leis Municipal. Eles pediram mudanças na legislação. Hoje é proibido se apresentar no calçadão da Batista de Carvalho. Marnassi sabe bem o que é isso, porque já foi expulso do local. Acho que isso é uma coisa retrógrada, né? Porque no mundo todo o artista é bem-vindo. Como o nosso país é um país novo, a gente tem que estar se passando por essas frustrações ainda, né? Isso tem que acabar um dia e acabar para sempre isso. A pressão deu certo. Vereadores votaram e aprovaram por unanimidade mudança em uma lei da cidade. A partir da publicação, artistas vão poder se apresentar no local. É importante para que o nosso artista local sobreviva. Isso é um dos princípios básicos. Primeiro, sobreviva a cultura, acima de tudo, que seja garantido o direito de livre expressão cultural, que o artista tenha esse direito. Nós resolvemos um grande problema, porque é extremamente constrangedor esses artistas estarem no calçadão se apresentando e serem retirados por fiscais, serem retirados por policiais. Eu acho que nós precisamos avançar um pouco. Em várias cidades do mundo e até do próprio país, essa prática é regular, é uma prática normal, né? Então é um sentido de avanço, é um sentido de credibilidade nesses profissionais que atuam na rua. Integrantes do movimento Bauru Acordou também acompanharam a sessão. É que finalmente foi colocado em discussão o projeto de lei do prefeito Rodrigo Agostinho, que altera a redução de tarifa do transporte coletivo na cidade. Hoje, o passe estudantil tem um desconto de 25% no preço da tarifa. A promessa do prefeito é de aumentar para 50%. Só que o valor não está na lei. Na verdade, o projeto de lei fala em impossibilitar ao Executivo o aumento da gratuidade e elevando o limite de idade até 35 anos. Agora, após a aprovação da lei, que é uma lei autorizativa, o Executivo, por decreto, vai definir qual é o percentual de gratuidade que ele vai dar a esses estudantes até 35 anos. O prefeito assumiu esse compromisso em uma audiência pública realizada na rua, em frente ao prédio das Cerejeiras, há quase 3 meses. Nós vamos ter um desconto de 50%, nós vamos agora discutir provavelmente com a Câmara, porque vai precisar mudar a legislação de Bauru. Na Câmara, alguns vereadores criticaram a falta de detalhes do projeto. Nós verificamos que não está tendo controle, não está tendo seriedade, não existe debate, não existe transparência e não dá mais para nós permitirmos que os atuais gestores venham administrar aquilo que é nosso enquanto sociedade dessa forma. A nossa função é mostrar onde existe o problema para que o prefeito e todos os seus secretários, possam tomar as providências cabíveis. Agora, eu não vejo assim uma crítica destrutiva, pelo contrário, é uma crítica construtiva que a oposição e alguns vereadores da oposição fizeram nesta sessão ordinária de hoje. A mudança foi aprovada, porém sofreu alterações. Segala fez uma emenda que estendeu o benefício para estudantes de cursos profissionalizantes e tirou o limite de idade.
Depois da publicação dessa lei, qualquer estudante da cidade terá direito ao benefício. Todos os vereadores votaram a favor desta mudança. Entre pessoas iguais não pode haver desigualdade. Não existe nenhuma diferença entre um estudante de 35 anos e um estudante de 36, de 37 ou de 38. O que importa é que ele seja estudante e o que importa é que ele precise do desconto. Então, se ele é estudante, o prefeito tinha deixado de fora, por exemplo, o estudante dos cursos profissionalizantes. Por quê? Os estudantes dos cursos profissionalizantes precisam também do desconto, tanto quanto outros. A minha emenda apenas aumenta o universo daqueles que vão usufruir do desconto. Não deixa ninguém de fora. Isso ainda é pouco. A gente está lutando pela saúde também, pela educação. O transporte não está como a gente queria. A passagem não reduziu o que deveria. Ele só reduziu os 50% de estudante e a gente vai continuar lutando com relação a isso. Os projetos mostrados na reportagem foram aprovados em primeira discussão. Agora passarão para uma segunda votação e só então vão para o gabinete do prefeito, que poderá vetar as leis ou sancioná-las. Segundo a prefeitura, o projeto prevê a redução de tarifa, mas não estipula um índice, pois essa análise depende da situação orçamentária do município. Vamos ver como fica o tempo. As informações são do IPMET e do CPTEC. A chuva atinge a região de Campinas na tarde desta terça-feira. Amanhã o tempo volta a ficar firme na maior parte do estado. A previsão de chuvas apenas para o litoral. Bauru tem uma pequena chance de ver chuva ainda hoje. A partir desta quarta, o sol volta a predominar. A umidade do ar agora é de 76%. Os ventos sopram a 9 km por hora. Hoje a temperatura não passou dos 20 graus em Bauru. Amanhã deve ficar em 25 aqui e em Piratininga. Em Agudos, a previsão é de que não passe dos 24 graus. No próximo bloco, vamos conversar com o secretário de Obras, Sidney Rodrigues. E ainda hoje, Sesc realiza mostra de teatro de rua. A gente já volta. Voltamos e agora a gente fala de obras que são esperadas há muito tempo pelos bauruenses. Vamos conversar sobre esse assunto com o secretário de Obras, Sidney Rodrigues. Sidney, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Bom, eu que agradeço aí o convite para a participação. Sidney, a gente acompanhou na semana passada a audiência pública sobre o viaduto inacabado. E na ocasião veio à tona que ainda é preciso 1,5 milhão para terminar essa obra, né? Aquele aditivo que era previsto, que a empresa precisaria para terminar, que era de R$700 mil, agora vai precisar de um adicional, quase R$300 mil. Por que desse gasto adicional? Bom, na realidade, qualquer obra está sujeito a você ter aditivos, até porque você trabalha com obras de grande proporção. Por exemplo, o viaduto é uma obra extensa, de grande volume, e você tem necessidade realmente de fazer serviços adicionais. Então já era previsto, a própria legislação ela prevê que você pode ter aí, no caso de construções novas, até 25% do aditivo. E se a gente pegar aí hoje os valores que a gente está aditivando, não passa aí dos 10%. Então é considerado uma obra ainda de, digamos, um projeto de boa qualidade. Então esse aditivo está inclusive previsto dentro do contrato? Há um questionamento se vai ser preciso um novo contrato com a empresa? Existe sim esse questionamento, se vai existir a possibilidade de uma nova licitação ou não, para contratar uma nova empresa. Mas a nossa Secretaria de Negócios Jurídicos já analisou e ficou claro dentro do escopo do contrato que a gente pode executar esse serviço com a empresa já em andamento, que para nós é uma notícia boa, porque quando se trata de uma nova licitação, significa que você tem que ficar com a obra parada. Uma licitação, para quem entende, aí demora no mínimo 6 meses se não houver questionamento. Então esse é um dos grandes entraves, até por isso que a gente fez a opção por estar executando sim a atividade com a empresa que já está prestando esse serviço, que é a empresa BEMA. E é preciso também mais R$500 mil para a iluminação do viaduto, né? É um valor aproximadamente de R$500 mil, porque nós já fizemos toda a cotação de preço, o preço médio chegou assim a esse valor, e seria uma iluminação já avançada, seria uma iluminação já a LED para a gente ter uma qualidade melhor. E eu acredito que seja viável essa iluminação, uma iluminação hoje que muitas cidades já estão adotando. Nós aqui
temos que iniciar essa iluminação a LED e por que não já começar numa obra importante como essa, que é esse viaduto que vai ter 1.200 metros praticamente de extensão, contando com seus aterros. Houve uma alteração, né, no projeto do viaduto. Agora ele vai terminar na Praça Espanha e a princípio ele ia até Alfredo Maia. Por que houve essa alteração e ela tem relação com esse aumento do aditivo também, né? Por isso desses gastos a mais. Correto. Na realidade, o viaduto ele ia acabar numa área que é o quarteirão 1 da Alfredo Maia, é um ponto de alagamento sério. Já desde 1941 a gente tem registro de alagamento nesse ponto e a opção foi estender esse aterro, que é a cabeceira do viaduto, até a Praça Espanha, que para quem conhece a região ali, fica no final da Avenida Pedro de Toledo, que você já cai num fluxo de veículo muito maior do que seria no quarteirão 1 da Alfredo Maia. E uma solução definitiva para essa área de alagamento da Alfredo Maia? Existe a possibilidade, nós já temos aí um anteprojeto, que seria um projeto inicial, na realidade um estudo. Esse estudo aponta que a gente teria que desapropriar parte do quarteirão 2 da Alfredo Maia e parte do quarteirão 1, digamos a metade da quadra, para ser bem exato, só que isso aí demanda uma quantidade de recurso financeiro muito alto. O prefeito está tentando buscar, o prefeito Rodrigo Sim está tentando buscar já junto ao governo federal recurso para viabilizar, mas a curto prazo não é possível resolver esse problema. Nós vamos minimizar com a obra que vai ser feita no local, que seria o aterro, porque nós vamos melhorar o sistema de drenagem também de galeria. Mas eu posso afirmar que seria minimizar, não resolver de imediato. Essa melhora vai ser entregue junto com o viaduto? Sim, essa melhora vai ser entregue junto com o viaduto, seria a extensão aí de mais 2 ramais de galeria, digamos de 1.200 para captar essa água. O problema seria o corpo receptor, que é o Rio Bauru. Para que isso aconteça, o Rio Bauru teria que estar dentro de uma cota, digamos, da quadra 1 da Alfredo Maia. E isso não vai estar porque a gente depende de fazer um aterro e a desapropriação desse quarteirão. E até o fim do ano, o bauruense vai ter esse viaduto funcionando, Sidney? Nós contamos agora com um pouquinho de sorte. Nós estamos percebendo que a chuva chegou já de novo e aterro, quando você trabalha com solo e chuva, não combinam. Então, se você tiver alguns dias de chuva, significa atraso na obra. Nós vamos manter a nossa meta, que seria a conclusão, mas não tem como eu afirmar que realmente a conclusão desse viaduto, a entrega dessa obra, aconteça assim até o final do ano. Mas é nossa meta e nosso objetivo. Nós vamos trabalhar para que isso aconteça. Um outro assunto que interessa muitas pessoas é o asfalto nas quadras. A Câmara aprovou o PAC Pavimentação, 43 milhões de reais emprestados do governo federal para asfaltar cerca de 800 quadras aqui em Bauru. E na ocasião, para que a Câmara aprovasse, o prefeito falou que seria possível asfaltar cerca de 150 quadras a mais, porque o valor da quadra aqui em Bauru ele era mais em conta do que o estabelecido pelo governo federal, né? Só que na semana passada veio à tona de que o município não poderá usar esse resíduo, esse valor que sobrará. Em que pé que está essa discussão, Sidney? Bom, nós já temos digamos informalmente, um parecer da Caixa Econômica Federal que não existe a possibilidade de estar usando. Pode até existir, se nós tivermos quadras nos bairros onde existiu o projeto original, porque tudo começou da concepção de um projeto original. Digamos, o lote 1 é na região do Tangarás. Se eu tiver o nosso projeto lá para 154 quadras, se eu tiver 158 quadras para fazer e tiver um saldo de recurso, eu posso. Mas eu não posso pegar desse lote para jogar, digamos, no Parque Bauru, que fica do lado. Então não tem como eu remanejar o recurso de um bairro para o outro. Mas quando o prefeito se comprometeu com os vereadores, ele não tinha essa informação ainda? Na realidade, a gente tinha essa informação, mas também tinha um compromisso da Caixa para viabilizar realmente a pavimentação. Sim, teria como eles estudarem a possibilidade de remanejar o recurso de um bairro para o outro. Mas, infelizmente, não foi possível, só que o prefeito também acabou agindo rápido. No PPA agora, que seria o plano plurianual da Secretaria, ele já me autorizou a fazer um remanejamento de recursos, fazendo a previsão para que, se caso a Caixa dê um parecer negativo em relação à pavimentação desses outros bairros,
para que a gente consiga aí trabalhar com o recurso próprio, que seria usar o recurso do próprio município sem ser desse financiamento para estar suprindo essa necessidade. Então, nós já temos aí, digamos, um segundo plano em mente, caso não seja aprovado pelo Ministério. Mas o prefeito está em reunião, existe uma chance, sim, de estar viabilizando a utilização desses recursos. Tá certo, secretário. Muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Bom, eu que agradeço mais uma vez o convite e estamos à disposição. No próximo bloco, a gente fala sobre a mostra de teatro do Sesc. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. A tarde deste sábado vai ser de atividade para os bailarinos clássicos de Bauru. É que a São Paulo Companhia de Dança, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, oferece uma oficina e uma palestra sobre balé clássico. As duas atividades serão realizadas no Teatro Municipal, que fica na Avenida Nações Unidas 89, e são de graça. Os bailarinos interessados devem se inscrever no site da companhia. Outras informações pelo telefone 3235-1072. Como nós indicamos na agenda cultural de sexta-feira, Bauru recebe desde o fim de semana um festival que leva o teatro para as ruas da cidade. Nos primeiros 2 dias de evento, 2 espetáculos se dedicaram a histórias populares. Seja na luta pela casa própria ou no concerto de um Fusquinha, as peças mexeram com as emoções de quem compareceu ao Sesc. O Nesp Notícias conferiu o começo da mostra junto com a equipe do programa Artefato. Apesar do nome, não teve rua no primeiro fim de semana da Mostra Sesc de Teatro de Rua. O palco foi montado em uma área externa da entidade, com cadeiras para o público acompanhar o festival no maior conforto. Foi assim, a céu aberto, que a companhia paulistana Buraco do Oráculo desembarcou em Bauru. Na mala, a peça Ser Tão Ser, Narrativas da Outra Margem, criada a partir de histórias reais de vários migrantes que mudaram para a zona leste de São Paulo em busca de uma vida melhor. O enredo básico ele passa pela própria construção dessas comunidades, né? Em geral, essas pessoas chegavam a esses bairros completamente desestruturados. Foi um processo, é uma época em que os bairros cresciam de maneira desordenada e eles tinham que trabalhar e construir suas casas e, ao mesmo tempo, militar para poder que tivesse água, luz, escola, né? E esses problemas estão mesmo todos ali. A luta pela casa própria, a desocupação de moradias irregulares, os inevitáveis conflitos com a polícia. Os personagens encarnam também as características de um povo simples e batalhador, que está sempre de portas abertas, com um cafezinho pronto para receber as visitas. Quando a gente começou a trazer, a gente foi pesquisar nas comunidades e foi na casa dos moradores. E lá a gente fazia um café para receber essas histórias. E tinha pão, tinha café. Então, de alguma maneira, a gente queria trazer esse ambiente para o espetáculo. Como retratar aquele momento, aquele acolhimento. Então, a gente foi atrás de cheiros. Então, mais importante do que tomar o próprio café em si é degustar daquele momento. Cafezinho, inclusive, que deixou muita gente com água na boca e que alguns sortudos tiveram a chance de provar. Cheirou o café aí? Cheirou. Cheirou? Ah, que café que não cheira aí não presta, não é mesmo? Aí eu nem ofereço. Mas se na sexta o tempo colaborou, no domingo a chuva quase cancelou a mostra. Sorte que no fim da tarde a chuva deu uma trégua e o picadeiro de um Fusca em concerto conseguiu ser montado. Isso faz muito parte da rua, a gente não tem como prever que tempo que vai fazer. Por mais que a gente olhe lá na tabelinha, na internet, na hora H é ele quem diz pra gente o que é que vai rolar, se vai ter sol, se vai ter chuva. E no caso de chuva, às vezes o espetáculo nem acontece, mas hoje, graças a Deus, está tudo se anunciando de que a chuva já foi embora. Vindos de Santana do Parnaíba, na Grande São Paulo, os 3 atores dividem as atenções do público com esse Fusquinha vermelho e branco, que insiste em não pegar. O Fusca é um carro muito carismático, assim, quando o Fusca tá ruim, eu juro por Deus, eu sinto no meu coração que e isso acho que na peça passa, sabe? E passa mesmo, viu? Fica todo mundo de olho na peça, rindo de cada tentativa frustrada de fazer o carro funcionar.
Torcida que foi recompensada quando o Fusquinha, enfim, ressuscitou. E que mostrou porque até hoje ele ainda é o carro mais querido do Brasil. Se você se interessou pela mostra Sesc de Teatro de Rua, os espetáculos voltam a ser encenados amanhã. Às 15h, a Praça Rui Barbosa será tomada pela trupe do Instituto Carajal de Arte e Cultura Popular, vinda direto do Ceará. A peça é Romeu e Julieta, o encontro de Shakespeare com a cultura popular. A entrada é de graça. Você confere a programação completa da mostra no site do Sesc. O Nesp Notícias termina agora. No nosso site você pode rever as reportagens desta edição e conhecer todos os nossos programas. Amanhã, às 5h30, a gente volta. Tchau! Thank you.